Bom, paciente de urgência é sempre paciente de urgência, né? Sempre tem aquele desafio extra por ser um caso que inicialmente não estava planejado, ninguém planeja ter uma dor de dente, um quadro agudo, e quando isso acontece, a gente tem que encaixar esse paciente, né, entre os pacientes já agendados, já planejados, ou seja, aquele atendimento que costuma ter um tempo mais curto, costuma ter uma atmosfera extra de tensão no ar, porque aquele paciente está com uma dor extrema, então ele vem ali se alimentando mal, vem dormindo mal, e está com bastante dor, né? Não está no seu melhor estado interno, nem fisiologicamente, nem mentalmente falando, nem psicologicamente, né? Por conta do quadro mesmo que se desenvolve, que se instala, né? No caso de uma dor bastante exacerbada. E você, colega, recebe esse paciente no consultório e é esperado de você uma solução. Então, trazendo essa solução para esse paciente, ou seja, resolvendo o quadro de dor dele naquele tempo restrito com esses estresses extras. Muito bem. E dentre os atendimentos de urgência, é claro que um abscesso sempre chama a atenção, né, por ter os seus desafios particulares, e especialmente quando a gente se depara com um caso como esse, que você detecta que o aumento de volume que essa paciente apresentava aqui por palatina, né, ele é um abscesso referente ao incisivo lateral superior que já foi tratado endodonticamente. Aí você fala, pronto, agora danou-se, porque eu tenho um tempo extremamente restrito, eu me dispus a encaixar essa paciente e o que eu tenho que fazer? Eu não sei nem se eu tenho que desobturar, não tenho que desobturar, o que eu faço? Como é que eu tenho uma tomada de decisão a respeito da condução do planejamento desse caso, né? Só fazendo uma radiografia, uma avaliação rápida da paciente naquele curto intervalo, consigo planejar e ainda, de maneira assertiva, lógico, e ainda resolver a dor. Será que eu tenho que desobturar? Será que eu não desobturo? Será que é esse dente? Será que tem outra coisa envolvida? Muito bem, então uma dica rápida para você, diante de um caso exatamente como esse, e que você tenha sorte. Aumento de volume é uma coisa que às vezes impressiona, né? Especialmente assim, tá localizado, o paciente está com bastante dor, mas um aumento de volume localizado aí por região palatina. Você tem uma sorte, porque você pode lançar mão de um único procedimento aí que vai aliviar demais a dor dessa paciente e vai possibilitar daí que você ganhe tempo, né? Que ela saia desse quadro agudo, para que depois, né, se você precisa de um exame complementar, como é o caso de solicitação de uma tomografia, e se você precisa daí dessa paciente sem dor, para daí sim ter mais 2, 3 dias, uma semana, para você poder planejar, né, e fazer realmente o diagnóstico desse caso, o que pode estar acontecendo, antes de você propor qualquer solução, porque a gente nem propõe uma solução, nem propõe um planejamento se a gente não identifica fator etiológico, né? Então, e você realmente naquela condição ali, extremamente aguda, com tempo curto, o que você pode fazer nesse caso aqui é simplesmente uma drenagem. Basicamente o que foi feito aqui, nesse caso, houve uma drenagem abundante de coleção purulenta e nesse meio tempo, enquanto a paciente melhorou, saiu do quadro agudo, já na sequência, de imediato, né, após o atendimento, o paciente já mandou um feedback para a gente, antes da gente solicitar o feedback para ela, dizendo que estava muito bem, que ela nem acreditava que ela não estava com dor, que ela ia dormir muito bem aquela noite. E nisso, né, com a paciente já num outro momento desse quadro, desse desenvolvimento, já saindo desse quadro agudo, desse abscesso, aí sim foi feita a solicitação da tomografia para daí um estudo mais aprofundado a respeito do que a gente vai fazer, de como que a gente vai planejar esse caso, se é o caso de retratar esse dente lateral, se é o caso de lançar mão de uma psectomia, a gente entender o que está acontecendo aí antes de sair propondo qualquer planejamento, tá certo? Então fica aí essa dica rápida, bastante importante, no quadro de abscesso, muitas vezes o procedimento clínico que você pode lançar a mão, isso vale para um caso desse que já tinha sido canal tratado, vale também para um caso que não tenha o tratamento endodôntico feito e que aconteça alguma coisa que você não tenha tempo ou não tenha acesso ao canal em si que está gerando, né, que está originando aquele quadro de abscesso, você não tem como abrir, faz a drenagem cirúrgica, se necessário, institui antibiótico terapia para o paciente, certo? Faz o controle de dor com a medicação analgésica, mas a drenagem em si, por si só, ela realmente tem um potencial muito grande de tirar o paciente desse quadro agudo e depois você conseguir no momento mais planejado da sequência no caso, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.